Fala galera! Strange Circus é um filme que trafega, que se encontra entre o singelo e o grotesco. O longa-metragem japonês aborda temas pesados como fetichismo, perversão, violência e não poupa o espectador com cenas chocantes de embrulhar o estômago. Uma obra provocativa que vai lhe rasgar por dentro, mas vai também fazer você refletir. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta! O cinema japonês costuma ser rotulado de fetichista por causa de algumas características recorrentes em certos filmes daquele país. E essa é uma categorização muito inapropriada, porque o fetiche é algo individual, varia de pessoa para pessoa. Além disso, a generalização equivocada reforça estereótipos. Porém, é fato numericamente comprovado que há uma gama considerável de produções cinematográficas da Terra do Sol Nascente que aborda fetiches incomuns. E só para deixar mais claro a minha fala, estou me referindo ao cinema mainstream, tá? Porque quando se trata de putarias, filmes pornôs, os americanos e os europeus são mestres em explorar todo tipo de parafilia. Sr. Sono, o diretor e roteirista de Strange Circus, é um cineasta que compreende o quanto certos fetiches estão arraigados à cultura e à tradição do seu país, o Japão. E aqui ele explora isso a seu favor, não de maneira apelativa, sensacionalista e muito menos para normatizar essa ou aquela perversão, nada disso. A narrativa barra pesada, indigesta do seu filme, que mexe com temas tabus, tem como objetivo mostrar o quanto um trauma profundo pode destruir o subconsciente de uma criança. Desde o início, o espectador é imerso no mundo sombrio, onde elementos sexuais e violência se entrelaçam de maneira inquietante. A obra é dividida em duas partes. Na primeira, acompanhamos a história de Mitsu Ozawa, uma garotinha de 12 anos de idade, que após ver os pais transando, é punida pelo patriarca da pior forma possível. O homem violenta a própria filha e, posteriormente, a obriga a se esconder dentro da caixa de um violoncelo, onde ele fez um pequeno buraco, para que a menina possa vê-lo tendo relações sexuais com a mãe. Não satisfeito e desejando a Mitsu cada vez mais, o perverso sujeito decide inverter os papéis, colocar a esposa dentro do case para que ela o assista molestando a garota. Na segunda parte, o filme avança no tempo para contar a história da escritora Taeko Mitsuzawa, uma mulher cheia de segredos com um comportamento excêntrico que está prestes a finalizar seu novo livro. Para ajudá-la nesse processo, um novo assessor é contratado pela editora, Yuji, um jovem com um passado misterioso. Na verdade, a missão do rapaz não é auxiliar a romancista, e sim espioná-la, ganhar sua confiança e descobrir se ela é Mitsuko, uma das personagens descritas no livro. A história da menina abusada, que é mostrada na primeira parte, é como se fosse um trecho desse tal livro. A partir daí, o filme passa a trabalhar com flashbacks, mostrando o que aconteceu com a Mitsuko e o quanto disso está relacionado com a escritora Taeko. Quem interpreta a Mitsuko é a Hai Kuawana, acho que é mais ou menos assim a pronúncia, que na ocasião das filmagens tinha 12 anos de idade, assim como a sua personagem. Só que, ao contrário do longa-metragem alemão Christiane F., 13 anos drogada e prostituída, que eu comentei recentemente no quadro baseado em fatos, onde a protagonista mirim atuava nas cenas pesadas, aqui Sono encontrou um subterfúgio interessante para gravar as cenas de sexo sem a atriz menor de idade.
Na trama, em dado momento, a Mitsuko, para se distanciar das maldades que vinha sofrendo, passa a acreditar que ela é sua mãe Sayuri. E aí, espertamente, o diretor troca a atriz nas cenas de abuso, entra em ação a Masumi Miyake, que interpreta a Sayuri, e também a romancista Taeko. Essa substituição serve não só para dar uma aliviada na violência sexual, como também está conectada com a grande revelação que acontece no terceiro ato. Preciso falar sobre esse plot twist e outras passagens bizarras da obra, e não há como fazer isso sem entregar spoilers, obviamente, e são spoilers pesados, que vão tirar parte do impacto do filme. Se você pretende assistir Stranger Circus, aconselho você pular o trecho a seguir, acelerando o vídeo até a marcação de tempo que está aparecendo em sua tela. Pois bem, vamos lá. O arco da Mitsuko fecha pouco depois dela tentar tirar a própria vida. Quando os ataques do pai começam, a sua mãe, ao invés de protegê-la, passa a maltratá-la. A mulher culpa a filha por afetar seu casamento, como se a menina de alguma forma fosse a responsável por despertar o desejo em seu marido. Certa ocasião, as duas brigam e a Mitsuko empurra a Sayuri escada abaixo. E agora, sozinha com o pai, os abusos aumentam e é por isso que ela toma tal decisão. Quando o filme avança no tempo e a Taeko surge, a trama dá a entender que ela é a Mitsuko, porque a personagem é cadeirante e a última vez que vimos a garotinha, ela também estava nessa situação. E tem mais, a escritora possui uma sala reservada em seu escritório onde está guardado um case de violoncelo com alguém preso lá dentro. Acontece que a mulher é paraplégica porra nenhuma, ela é a Sayuri que enlouqueceu. Durante a briga entre ela e sua filha, quem foi empurrada de verdade da escadaria foi a Mitsuko. Após o incidente, a menina é enviada para uma família adotiva. A mãe, achando que a filha morreu, surta e passa a se comportar como se fosse a garota. Tudo isso é revelado na conclusão após o Yuji pressionar a Sayuri. O Yuji, inclusive, é a Mitsuko, que trocou de gênero após o trauma. A cena final é bastante perturbadora. Descobrimos que a Sayuri também empurrou o marido numa escadaria, amputou os seus membros e vinha mantendo preso na caixa de violoncelo durante todo esse tempo. Stranger Circus é considerado o terceiro filme da trilogia do suicídio de Siosono. Os outros dois são O Pacto e A Mesa de Jantar de Noriko. Os três longas lidam com esse tema macabro de maneiras diferentes, mas esse aqui é sem dúvida o mais angustiante porque pedofilia e incesto também fazem parte do pacote. Embora possa ser apreciado de maneira literal, muita coisa é retratada simbolicamente, sobretudo na primeira parte do filme, que é narrada sob a ótica da personagem principal, a Mitsuko, uma criança traumatizada. A escola onde ela estuda, por exemplo, cujo diretor é seu pai, é sempre mostrada com as paredes e o teto cobertos de sangue. Além da escola assustadora, há também um grande prostíbulo igreja, onde as funcionárias do espaço são freiras. O escritório da Taeko, por sua vez, é decorado com quadros e esculturas bizarras, e pode apostar que cada uma das obras de arte ali tem um significado muito específico. Já o case de violoncelo é uma metáfora visual para a forma como o abuso e o trauma podem ser escondidos e reprimidos, mas nunca desaparecem. O objeto, que deveria guardar um instrumento musical, também passa a ilusão de que as coisas nem sempre são o que aparentam ser e que a verdade pode estar escondida por trás de camadas. E ainda há o circo estranho do título, que é usado como elemento alegórico, representando o lugar onde a protagonista se refugia para escapar da triste realidade que a cerca. O circo também expressa a ideia de que a vida é um espetáculo onde cada pessoa está atuando em um palco. E todos os personagens do filme, sem exceção, se escondem sob uma fachada de normalidade. E esses elementos estéticos e visuais colaboram na concepção de uma atmosfera perturbadora que incomoda, que afeta,
Até mesmo aqueles que não conseguem ler o longa-metragem nas entrelinhas, poucos cineastas equilibram o sublime e o grotesco de forma tão admirável quanto o Sion Sono, e justamente por conta dessa sua habilidade é que Strange Circus é uma obra fascinante, ainda que aborde temas pra lá de repulsivos. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!